Eu tenho certeza que você já entendeu que em From os desenhos não são só rabiscos aleatórios, mas será que a gente já teve resposta neles de como que a série vai terminar? Será que elas sempre estiveram debaixo do nosso nariz e a gente não percebeu? E o mais importante, será que elas entregam pistas de como será a quinta e última temporada? Tudo isso e muito mais nesse vídeo, assiste até o final por sua conta e risco. Como eu falei, com certeza você já sabe que os desenhos em From são muito importantes. Como o próprio Ethan disse, eles contam uma história, e se você quiser entender de fato essa história, você precisa colocar os desenhos na ordem correta. Por isso eu passei muito tempo analisando cada detalhe que eu consegui encontrar e eu descobri algumas coisas que vão chocar a tua cabeça. Mas vamos começar pelo mais óbvio de todos. O que você acha que aquele desenho de aranha representa? Na minha opinião, isso é uma dica muito importante e muito clara do Lago das Lágrimas e mostra que a aranha é a grande guardiã desse lugar. E se você parar para pensar lá no primeiro episódio, depois que o Ethan acorda da cirurgia, ele fala exatamente isso. Ele diz que viu o Lago das Lágrimas desenhado na parede, ele viu que estava todo mundo lá nos desenhos, mas alguém gritou porque a aranha desceu do teto. Esse desenho representa perfeitamente isso. Tá lá, desenhado na nossa frente, o Lago das Lágrimas e uma aranha descendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai ver essa aranha na quinta e última temporada. E tem muita evidência apontando para isso. A gente também viu que a parte da floresta está completamente coberta por teias. E baseado no fato de que a gente conhece o Homem de Amarelo, antes mesmo do Monstro-Aranha, isso me faz acreditar que a aranha é uma entidade ainda mais aterrorizante do que o Homem de Amarelo. Outra coisa que eu tenho certeza absoluta baseado nesse desenho é que o Lago das Lágrimas, ele é o destino final dos nossos protagonistas. É o caminho pelo qual eles finalmente vão conseguir voltar para casa. Ou parte deles, né? Na minha opinião, e aqui é um achismo total falando, só o Ethan volta para casa. Mas voltando aqui para o vídeo, agora que a gente já sabe a verdade sobre as crianças, o sacrifício, eu fico muito curioso para a gente saber se a gente vai ver o lago de verdade ou se o Lago das Lágrimas representa lágrimas derramadas por aquelas crianças, porque a água é um tema muito recorrente nesses desenhos. Tem um outro desenho de água que parece ser um presságio de um evento futuro. A gente só viu um pedacinho dele, mas dá para notar que tem água ali. A gente vê um homem em pé e um outro deitado. Para mim, parece muito que o cara em pé matou o outro. E o que é interessante aqui é que o homem em pé parece muito com o Homem de Amarelo. É a mesma cor ali do desenho, só que um pouquinho mais puxado pro laranja. Já o cara que tá deitado parece usar uma blusa amarela e uma calça jeans. E para mim, essas roupas lembram demais o desenho que a gente vê na abertura da série. Parece muito ser o mesmo personagem. Vocês concordam comigo? Coloca aqui embaixo nos comentários se eu tô viajando muito ou você também acha. Falando em desenho de abertura, esse desenho da abertura sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha por causa do cachorro. Na série a gente já viu um cachorro, né, junto com um menino de branco, mas no desenho da abertura a gente não vê o menino de branco, a gente vê um casal. Será que essas duas pessoas são os pais do menino de branco? O que vocês acham disso? Para mim, uma das coisas que a quinta temporada tem que responder é essa conexão de cachorros aí. Então, assumindo que o cara deitado é o mesmo cara da abertura, eu acredito que essa cena pode ser um flashback mostrando como o Homem de Amarelo impediu ele de atravessar o que eu imagino ser o Lago das Lágrimas. E para fechar essa parte de água, tem um desenho de um barco. Para mim, parece um barco ali navegando por um rio, com florestas dos dois lados, indo direto para um anel de luz. Eu já vi algum comentário em algum vídeo aqui sugerindo de que a cidade, as pessoas da cidade não conseguem escapar porque a verdadeira saída não seria pela floresta, mas seria pela água. Se isso for mesmo verdade, talvez esse desenho possa mostrar exatamente a forma como eles podem voltar para casa depois de resgatar as crianças. Ou talvez seja só um flashback de como os colonizadores originais chegaram na cidade. E é claro que esses vídeos, cara, eu não sei se você já reparou, mas dá muito trabalho, mano, dá muito trabalho fazer. Então não esquece de deixar aquele like. Eu tenho certeza que você vai esquecer, porque enquanto tua cabeça tá explodindo aqui com as teorias, você acaba viajando também, igual eu viajo, e acaba esquecendo. Então deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Cara, por favor,
deixa aquele hypezinho que ajuda demais também a gente aqui a desvendar esse mistério juntos. Mas voltando aqui pro vídeo, uma das partes mais interessantes desse vídeo aqui, pode ter certeza que é essa parte agora, que é o mapa do Vitor, ou melhor, esse mega mapa do Vitor, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva porque é o seguinte, eu quero dar os créditos para a comunidade do Reddit, em especial para 2 usuários, que é o Arthur Parkhouse e pro Cats, eu acho que é assim que se fala, que eles redesenharam o mapa inteiro e organizaram tudo, tem muita coisa ali, então se eu fosse explicar tudo, eu ia precisar de um vídeo inteiro só para falar desse mapa, e mesmo assim eu ia acabar errando muita coisa, mas mesmo assim eu quero pontuar um elemento que pode ser muito importante para a próxima temporada, que é aquela área da floresta lotada de túmulos. O que me deixa muito curioso é a quantidade de cruzes e o quão longe elas parecem estar da cidade. A única explicação que passa na minha cabeça é que esse lugar representa onde estão todos os carros das pessoas que chegaram na cidade. Mas agora esse jogo muda a partir do momento que a gente conhece aquele assentamento ali na temporada anterior, porque quando o Jim e o Kenny acharam aquelas cabanas, eles descobriram um mundo totalmente novo, porque até então a gente achava que a cidade era o centro de tudo. Agora a gente percebe que a cidade é só um pedacinho de algo muito maior. Pode existir mais de um assentamento, não sei. Talvez aquela área inclusive pertença a outra vila, ou talvez o próprio Vitor ficou com tanto medo que nunca teve coragem de passar daqueles cemitérios. Eu acho que nós veremos na 5ª e última temporada o lugar de From se expandir demais e a gente vê novos cenários, novos lugares. E outro desenho que me chama muita atenção é o desenho específica de uma casa, que me chamou muita atenção. Ela não é muito parecida com outra casa desenhada pelo Vitor? E se essas 2 casas forem a mesma casa? Olha para esse terceiro desenho aqui. Você percebeu alguma coisa muito bizarra aqui? E se eu te disser que aquelas formas pretas não são árvores, são mãos? Assim como a maioria de vocês, quando eu olhei pela primeira vez, eu assumi que eram árvores, mas olhando bem direto ali, olhando com bastante detalhe, não parece que são um monte de mãos? E aí eu te pergunto, será que a gente vai ter um ponto de vista dos monstros nessa 5ª e última temporada? Talvez um flashback mostrando a primeira noite deles ali como monstro? Cara, isso ia ser muito louco. Mas voltando aqui pro mapa do Vitor, olha só essa bússola no canto inferior direito. Cada direção cardeal tem uma cor diferente. Eu acredito que isso está diretamente ligado a como as árvores de garrafa funcionam. E lembra daquele desenho com 6 árvores, cada uma de uma cor diferente? Aí eu tive uma ideia aqui muito interessante, porque o arco-íris ele tem 7 cores e a gente sabe que 7 crianças foram sacrificadas. E se cada criança representar uma árvore e cada árvore estiver ligada a uma cor específica? Tem um episódio nas temporadas passadas que o Vitor fala que não conhece uma árvore de garrafa em específico, ou seja, ele não sabe de todas as árvores de garrafas, ele ainda não viu todas. E se existir uma outra árvore de garrafa, uma 7ª, por exemplo, que ninguém descobriu ainda? A gente já viu com o desfecho dessa temporada o quão importantes são as árvores de garrafas. Eu não sei, eu só estou jogando teorias aqui, coisa que vem na minha cabeça. Esse vídeo talvez seja um dos mais loucos que eu já fiz aqui no canal, tá? Se você discorda de alguma coisa, se você pensou outra coisa, vai colocando aí embaixo nos comentários. E falando em viajar na maionese, eu acho que eu descobri o verdadeiro vilão dessa história toda, que podem estar nos desenhos ali do Vitor, até mesmo na casa do Vitor, quando a gente vê lá na temporada passada, quando a Tabitha vai na casa do Henry. Olhando esses desenhos aqui, eu notei uma figura estranha que não para de aparecer. É uma figura, é uma criatura, né, que definitivamente não é um monstro que a gente já viu ali, porque dá pra ver que ele tem umas asinhas nas costas, sabe qual é? E em um dos desenhos lá da família do Vitor, né, que a gente vê lá no porão, tem uma figura muito sombria lá no fundo também. Será que essa entidade misteriosa é o verdadeiro vilão de From? Porque combina muito com a temática de contos de fadas, né, que a galera adora comentar aqui nos comentários e nas teorias que a gente solta aqui no canal. E aí fica a pergunta, né, se nós vamos ver novas entidades nessa próxima temporada, porque só aqui eu já tô falando desse vilão que pode ser, tem aquele monstro também que aparece lá na caverna, que é uma figura meio vermelha, meio bizarra, e agora esse que eu tô falando aqui também. Será que todos são uma só? Ai, cara,
É muita coisa, essa série me deixa maluco. E pra fechar esse vídeo aqui, porque minha cabeça já tá bugando demais, a gente não pode esquecer dos desenhos da Miranda, né? Especialmente aquele que parece muito com jaulas, que a gente já viu lá nos túneis. Existe uma teoria muito forte de que as crianças do sacrifício eram mantidas ali naquelas jaulas. A gente, inclusive, já viu o próprio Jade alucinando vendo as crianças ali naquelas jaulas. Jaulas essas que eles, inclusive, ficaram presos agora no último episódio da 4ª temporada. Aqui vale lembrar que o Menino de Branco já disse que as crianças nasceram no escuro e morreram no escuro. Elas nunca viram a luz do sol, o que explica perfeitamente a pele pálida e a aparência bizarra de cada criança. Eu acho que eu já tô bugando demais, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Me diz aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se você gostou do vídeo, quer que eu traga uma análise mais aprofundada sobre os desenhos da Miranda, comenta aqui embaixo também. A gente já vai ficar órfão de From, né, por um tempo, mas eu sei que você não vai perder um vídeo que sair aqui de teorias, análises. Lembrando que a gente está cobrindo a série Silo também. Em breve sai vídeo novo com teoria. Fica por aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá aquele hypezinho que ajuda demais. Valeu, até o próximo vídeo, falou e fui!